Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Por que os Sinos Dobram. Ainda não me acostumei com esse nome, mas vamos lá. E hoje a gente está aqui com o Yuri e com o Ale Uehara, que são nossos mentores no evento aqui do Infact. Mas hoje a conversa não é sobre mentoria, é sobre coisas nerds, né? Então a gente já se achou no evento do Sapiranga Summit, já conversamos algumas coisas, só que faltou espaço para a gente comentar dessas coisas que a gente gosta de conversar, das nossas coisas que a gente assiste, coisas que a gente lê. Então a ideia aqui nesse episódio do Porque os Sinos Dobram a minha pergunta é qual o conteúdo que vocês fariam vocês dobrar os sinos? Não sei se vocês entenderam. Assim, qual é esse conteúdo, essa série, esse filme, esse livro que eu não perco de jeito nenhum? Legal. O que vocês me dizem? Bacana. O Ale, que é o nosso convidado especial. Alguém tem que começar, né? Cara, assim, eu vou pegar primeiro um que dobra, assim, que eu sempre indico, já que a gente tá falando, né? A gente fala muito de inovação e empreendedorismo, que é o Som na Faixa, seriado da Netflix, do Spotify. Inclusive eu escrevi um artigo, eu nunca lembro se foi na Isto É ou na Exame, eu escrevi um artigo falando dos 10 maiores aprendizados desse seriado. Eu acho que é um seriado que todo mundo tem que assistir para quem quer empreender. Tem muito aprendizado, cada capítulo de uma visão diferente, né? Desde os fundadores, da cara de tecnologia, advogada. Eu acho que tem várias visões e lições que dá para aprender. Mas só colocando aqui uma pitada, assim, eu gosto muito de ficção científica. Cara, assim, todos que tiver ficção científica eu adoro. Só que tem uma coisa, assim, eu sou palestrante, né? Tô muita palestra, é uma coisa que eu sempre falo, já que o tema do momento é inteligência artificial, eu falo o seguinte, cara, eu tô de saco cheio de filme de inteligência artificial, porque assim, cara, tudo é apocalíptico, tudo é do lado ruim. Cara, acho que dá pra gente fazer, a gente não, né, mas o pessoal fazer alguns filmes um pouco mais diferentes, sabe, com aprendizados, o que é bom da humanidade, porque todas elas é apocalíptico. Então assim, eu tô meio de saco cheio. Assisto, mas eu tô meio de saco cheio. Então, sim, dois aí que dá pra dobrar. É que nem eu, né? Eu assisto tudo que tem viagem no tempo. Viagem no tempo eu gosto também. Viagem no tempo eu adoro, né? Muito bom. Até já fiz um mini podcast sobre isso. Então, tudo que tem viagem no tempo eu adoro. Mas nem tudo é bom, né? Então, cara, a gente assiste na obrigação, assim, né? Eu gosto, assim, de todos de viagem no tempo, todos eu acho bom, assim, desde aquele, como chama? Não é Triângulo das Bermudas? Aquele que passa no navio. Cara, aquele eu acho aquilo é muito legal, não vou lembrar. Depois a gente tem que colocar no GC aqui o nome pra que a gente lembrar. Até coisas mais bobas, assim, tipo Efeito Borboleta. Cara, eu acho sensacional. O Efeito Borboleta foi um marco, né? Eu assisti quando adolescente, então. Eu assisti no cinema. Pô, dá. E tu sabia que tem o 2? Tem o 2 também, é fraco. E é terrível. Esse eu não assisti. Eu até não gosto. Eu acho foi meio hypado, assim, pra mim. Eu assisti, mas não achei tudo isso, sabe? Eu gostei da premissa e tal, mas eu achei que a produção é um pouco estranha. Assim. Mas é que o lance eu acho que é muito do time, né? Tipo assim, que momento da vida tu tá assistindo. Pô, tu foi no cinema, tua experiência vai ser outra. Você sabe que tem 2 finais o Efeito Borboleta? Sim. O canônico é o que ele passa pela menina na rua, né? Eles não ficam juntos, né? Daí, depois no YouTube tem, depois quem quiser coloca final alternativo, dá pra assistir. Tem 2 finais ali. O alternativo, eles ficam juntos, não? Acho que eles ficam juntos, se não me engano. Eu nunca lembro qual que é o final feliz. Inclusive, a escolha foi mais assertiva. Porque não foi clichê, né? Exato. Então, muito prazer, porque ainda não me conhece. Meu nome é Yuri, trabalho com inovação. Sou como é que eu posso dizer? Um vigilista? Como contextualizar aí também, né? Eu sou colaborador do site Vigília Nerd e o Yuri também é apoiador lá, e de volta e meia a gente faz umas dinâmicas lá, as interações, grupo de apoiadores, né? Ganha esse ingresso de cinema, então o Yuri está sempre participando com a gente lá na Vigília Nerd. Então a gente tem esse link também, né? Posso fazer também um jabazinho, já aproveitando? Porque eu também faço parte de um dos podcasts que é o Top 10 que é mais ouvido no Spotify, que é o SQLVS, que é o Senta Que Lá Vem Spoiler. Que lá também o pessoal conversa bastante sobre coisas nerds, filmes, seriados, então legal. Só fazendo também um parênteses aqui. Bacana. E, cara, a minha relação com essa coisa nerd, assim, ela tá mais voltada, vamos chamar de cultura pop? Né? Sim, é um exemplo.
Ela tá mais voltada. Bonito, né? Eu acho que é mais cultura pop. Abrangente mais também. Abrangente, verdade. O conceito aquele de nerd, eu realmente nunca fui o nerd da escola, assim, eu nunca fui aquele cara do estudo, né? Que era na nossa época. Eu era da turma do fundão. É por isso que a gente trabalha, né? Isso moldou nossa personalidade. Mas eu tenho assim muito interesse, né? Uma relação muito forte com a produção de filmes, né? Cinema, é a arte que eu consumo. E eu jogo bastante, né? Também sou dos jogos digitais. Já não tenho tanta, até que gostaria de melhorar uma relação com a literatura, com a leitura, mas estou buscando melhorar. Mas eu tenho alguns desvios de caráter sérios, assim, da minha nerdice, da minha cultura pop. Éder, tu já sabe. Eu, por exemplo, não sou fã de Star Wars. Sim. Sabe? Eu nunca tinha assistido Star Trek. É difícil. Mas estou refazendo esse tema de casa. Porque a Netflix está com as séries originais, de 60, de 70, né? Star Trek. Com a qualidade bem boa, assim. E eu estou assistindo um por um, assim. E eu gostei muito de Star Trek, porque... tem que contextualizar, né? Que ela foi gravada nos anos 60. Aí volta a questão da época, né? Inclusive, desculpa te cortar, mas o Star Wars também, né? A primeira trilogia, para quem vê hoje, assim... geração atual vai achar longo demais, cansativo. Lento, né? Lento. Porque a gente está acostumado com filme de herói, corte de TikTok, que é tudo muito rápido. Mas é isso, eu acho que a relação com a cultura nerd, com o pop, ela tem que ser sempre assim, com um olhar da época, né? Tipo assim, com um contexto junto. Olhando o contexto de Star Trek, de Star Wars, me parecem geniais e que mudaram realmente a cultura pop. Não à toa, faz quase 50 anos que a gente está assistindo essas mesmas coisas e sai produtos novos. Então. E aí vou puxar para o lado de negócio, né? Como produto, cara, incrível. Cases de sucesso absolutos. Mas eu, como consumidor, não sou um grande consumidor de Star Wars. Estou olhando assistir os 2 primeiros filmes, tá? Os originais, vou assistir o terceiro agora. Star Trek, estou na 7º ou 8º episódio da primeira temporada. Gostei mais do Star Trek, por quê? Não quero criar uma guerra aqui. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque Star Trek é sci-fi. E isso eu curti. E ele tem uma vibe sci-fi meio filosofia, né? É uma coisa muito Doctor Who. E eu adoro Doctor Who. Legal. Então eu achei... Só que você não assistiu tudo do Doctor Who. Não tem como, né? Não tem como. Eu assisti algumas temporadas, assim, aqueles mais icônicos, assim. A recente eu assisti, daí que foi com o rapazinho do Sex Education, o ator, né? E eu tô curtindo Star Trek. E Star Wars eu tô olhando pra preencher álbum. Preencher álbum. Contextualizando, né? Star Trek é sci-fi. E Star Wars é fantasia. Fantasia, perfeito. Fantasia, né? Então não tem uma explicação toda fundamentada que nem Star Trek tenta ter, né? É aquilo daquele jeito, acredite ou não, é isso. E Star Wars, assim, na minha visão, ele é uma coisa assim, como ele é um mundo único. Quando eu falo mundo único, assim, cara, é os seriados, os gibis. Cara, é um universo, assim, que é único, né? Assim, não tem coisas separadas, né? Assim, você tem que entender tudo. Então, assim, você vê um negócio lá no desenho animado, que ele fala um negócio, faz referência ao gibi que foi lançado há 10 anos atrás, né? Então, tem muitas questões ali que, para quem gosta, é sensacional, né? Eu não gosto de Star Wars, mas, assim, é mais dos filmes. Acompanho alguns seriados novos que estão aparecendo, mas, por exemplo, os desenhos e tal, Guerra dos Clones, eu não assisti. Então, assim, para quem gosta, é realmente um universo enorme que tudo tem, assim, referência um ao outro, né? Legal. E esse é mais o meu lance, que eu digo, exatamente uma produção ou tipo de produção? Até já... Um formato de mídia? O formato tu já disse que é mais cinema, né? Eu curto HQ também, os mangás, mas... não é o que eu consumo mais. Tu consome muito mais HQ. Tu cresceu consumindo HQ. Eu consumia muito mais HQ, né? Quando surgiu a família e tudo, né? Então eu tenho muitas HQs guardadas ainda. E fiz muita coleção, mas agora eu não leio mais. Eu leio uma ou outra quando saiu agora o Batman desenhado pelo Rafael Grampar. Então, umas coisas assim, né? Mas eu sempre fui bem Marvel, assim, né? Eu colecionava muito Marvel. Você sabe uma que, assim, eu não sou de HQ também, mas nos anos 80, né, quando eu era criança, eu consumia algumas coisas. Uma que, assim, por que eu comecei a gostar de super-herói foi o Guerras Secretas, o Secret Wars. Cara, eu olhava aquele negócio, assim, a capa do gibi, lindo, né? Um monte de heróis juntos, eu falava, cara, que animal isso daqui. Então, Secret Wars pra mim foi um assim, que gibi que
né, a coleção ali eu gostava. Eu também eu tenho a sensação, assim, claro, eu sou anos 90, né? Criança dos anos 90. Tá vendo? Idade diferente. Mas foi mágico você crescer nos anos 90, cara, porque tanta coisa nasceu ali, tanta fraqueza se estabeleceu ali. E as HQs, eu morava no interior, né? Então não tinha uma banca, não tinha assim. Tu ia na banca, comprava uma HQ, tu ia comprar a continuação no outro mês, não tinha. O cara da banca ele não tava nem aí, né? Ele não era uma sequência. Então eu comprava muito num sebo, tinha um sebo que vendia R$1 as revistinhas, e às vezes tu levava, ele trocava 2 por 1. Então tu lia e trocava, tu lia e trocava, lia e trocava. E ali foi meu relacionamento, assim, esse primeiro com as HQs, assim, quando criança eu desenhava, mas hoje, depois vida de adulto, né, eu perdi o hábito de desenhar, então até em algum momento talvez retome. Então eu gostava da parte visual, quase fiz design, né, na faculdade, porque eu gostava, eu acho bonito. Quantos anos está a tua menina? Tá com 1 ano e meio. 1 ano e meio. Daqui uns 2 anos tu vai começar a desenhar agora. Muito bom. Vai voltar. Imagino que sim. Então é uma coisa que eu gosto, é uma maneira de eu me expressar, né, uma expressão artística, né, e eu nunca explorei muito aquilo, mas ler, né, ter contato HQ, ver aquilo, ver como um outro ser humano tenha uma perspectiva de uma narrativa, né, e como ele coloca aquilo no papel, cara, isso pra mim é muito incrível. Hoje eu coleciono algumas HQs também, normalmente aquelas em formato de colecionador, capa dura, aquelas especiais. Hoje praticamente todos os HQs são nesse formato. Eu não tenho nenhum, eu não sou colecionador. Porque eu acho, e eu não consigo ler todas, obviamente, mas eu acho bonito, sabe? Eu olho para aquilo assim, eu vejo que tem um valor, artístico diferente do filme, da música. Tudo tem um valor artístico, mas o HQ para mim tem, assim, eu admiro demais os artistas e tal, o traço, Alan Moore, o nosso Mike Deodato, os artistas, cara. Porque eu acho que é uma expressão tão única, muito a identidade, o filme ele acaba, principalmente os hollywoodianos, né? Acaba virando um padrão. Agora na HQ é muito artista, é muita identidade. Então eu não consumo tanto, admiro pra caralho. Ninguém ouviu. Vou tentando colecionar agora o mangá do Lost Canvas, o Cavaleiro do Zodíaco, que saiu a segunda edição recém. Então tô tentando montar agora a minha, que é outra coisa que eu amo demais. Cavaleiro do Zodíaco, Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball. Eu já de mangá eu li muito pouco, assim, mas de anime eu assisti também bastante Cavaleiro do Zodíaco, mas por causa do meu irmão que assistia bastante. E aí eu assistia, né, o Jasper, essas coisas, o Ultraman, essas coisas, eu gostava bastante de Indie, mano. Eu adorava quando eu chegava, que agora, como a gente tá no streaming, é fácil, vai lá, coloca, mas naquela época a gente só tinha aquilo pra assistir. Então era aquilo. E a falta de acesso tornava tudo tão especial, né? Especial. Ó, de novo, eu morava no interior do estado do Rio Grande do Sul, então, e a gente não tinha antena parabólica, que antigamente, né, pessoal que é mais jovem, que vai nos ouvir, antigamente tu comprava uma antena que era desse tamanho, botava um aparelho na TV para conseguir pegar alguns canais, a Band, a Manchete lá no interior não pegava muito bem. A gente tinha uma antena simples, a gente tinha que ir lá e ficar virando ela lá fora. Tu ficava lá para ver se sintonizava o canal. E aí, de vez em quando, sintonizava a Manchete. Então, de vez em quando, eu conseguia assistir Cavaleiros do Zodíaco. De vez em quando, sintonizava a Band. Daí a Band, acho que já estava passando esses japoneses... O que é um inseto, não vou lembrar o nome dele. O Black Kamen Rider. Isso. Então, eu tenho... Isso. Passavam uns filmes do Godzilla japoneses também. Então, era depois Dragon Ball começou na Band também. Então, eu tenho... O escassez, acho que me fez meio que dar um foco nesses negócios. E hoje a bonança e a abundância deles, para mim é maravilhoso, mas eu sinto que a juventude, os jovens, as crianças de hoje, elas não têm essa mesma relação que a gente teve, porque era tão especial, era de vez em quando que dava pra olhar. Sintonizava o Cavaleiro do Zodíaco, estava o Seiya lutando com o Shiryu. 3 semanas depois eu ia ver, já estava você enfrentando um Cavaleiro de Ouro. Mas eu não consegui ver como chegou lá, né? Mas sabe, ele tem uma história legal, não sei se você já percebeu isso, Ed, também, que os desenhos dos anos 80, como tinha essa questão da escassez, eu não vou lembrar os números, tá? Mas assim, Caverna do Dragão, cara, é só 15 capítulos, 20 capítulos. Só que a gente ficava vendo todo dia, assim, putz, é coisa nova e tal. A gente achou passava que no sábado, né? Então a gente achava que era 50. Eu sei que aquele Cavalo de Fogo, também, que é bem antigo. Acho que tem 4, né? 6. Não, tem pouco, é tipo 10 capítulos, só que assim, ficou um negócio tão hypado. Assim, lembrava era muito mais. Né? Que era grandão, assim, vários capítulos. E não tem fim, né? Não tem fim. Então, só que essa questão da escassez mesmo, né? Que a gente achava, né, na época, que via de manhã, no sábado, cara, era poucos capítulos. Então isso que é muito legal. Que é diferente do Cavaleiro do Zodíaco, que tem um monte, né?
Que aí já tem mais. O Dragon Ball, quando eu comecei a assistir no SBT, Dragon Ball e Fly, vocês lembram desse? Fly é inspirado... Cara, você sabe que Dragon Ball, assim, tem essa né, cultura japonesa, eu nunca assisti, cara, eu nunca fui fã, assim. Então, aí que tá, se tu for assistir agora, tu não vai curtir. É, já passou, é que nem eu com passou Star também, Wars. né? Eu sei que é importante, eu sei da relevância, eu tô assistindo, mas eu não vou ser um fã que eu teria sido se eu tivesse assistido na década de 90, começo dos anos 2000, que saiu aquela outra trilogia, sabe? Ali eu teria curtido pra caralho. Vamos ver, talvez agora com a minha filha, né? É uma nova história sendo contada agora. Se ela curtir, quem sabe a gente vai curtir juntos. E Dragon Ball, cara, era o desenho que eu ligava o domingo, sábado animado no SBT e tava dando Dragon Ball, tava dando Fly, na Globo passava Caverna do Dragão. E era um episódio por semana, tu imagina a ansiedade, né? Ansiedade. Um por semana, e aí ainda tinha uns fillers que não levavam a história a lugar nenhum. Então a gente vivia muito aquilo, porque criava até uma ansiedade, ficava triste quando eu acordava mais tarde, porque eu não tinha conseguido assistir o episódio. Porque era ali, era às 9 da manhã no sábado e acabou, das 9h30 já era outro desenho. Então tinha uma preparação pra gente poder assistir, poder curtir, poder aproveitar. Era uma relação bem diferente, né, com o consumo, né? O Cavaleiro do Zodíaco eu lembro que era isso, assim, ele passava e quando chegava ali perto das casas, aí voltava o primeiro capítulo de novo. Sim, é porque tu sabia que eles foram vários, o Dragon Ball também, mas meio que os episódios iam sendo lançados e o autor não tinha escrito ainda no mangá, né? Porque eles são adaptações de mangá. Mas o Cavaleiro do Zodíaco já tinha há muito tempo. Porque a primeira temporada, a primeira temporada, porque eu lembro que eu assisti, assim, só pra vocês entenderem, na época, nos 80 também, não tinha muita questão da cultura japonesa aqui, né? Porque veio nos anos 90, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. Só que eu assistia porque a minha mãe alugava fita que nem era VHS, porque tinha uma batalha na época que era VHS versus Betamax. E no Japão era Betamax. Então ela alugava e até a Liberdade só tinha, e não tinha tradução, tá? Tudo japonês, e aí, como eu entendo um pouquinho, então ela alugava uma vez por semana Betamax, que era, na verdade, uma fita gravada do Japão, e eles copiaram e traziam pro Brasil. Então eu assistia os capítulos lá nos anos 80. Valoriza todo o que tu tá, né? Toda essa dificuldade que a gente tem pra acessar, valoriza a experiência. Né? É isso. Então era bem diferente. Então na época do Cavaleiro do Zodíaco, quando chegou no Brasil, já tinha todos os capítulos da primeira temporada. Aí os outros eu já não sei mais, que eu não acompanhei, né? Mas já tinha todos os capítulos. Aí era um esquema, realmente uma estratégia da emissora de passar, e quando chegava lá no ápice, vamos voltar pro primeiro capítulo, vamos voltar tudo de novo. Inclusive, se alguém tem interesse, de novo, voltando agora para essa área de negócio que a gente trabalha, é um caso muito interessante de branding, né? De marca, como é que tu cria valor, né? Porque na época, se vocês vão lembrar daquele filme do Schwarzenegger, do bonequinho, meu herói de brinquedo, acho que é? Sim. De Natal. Não vou lembrar. O enredo é o pai deixou para comprar o brinquedo do Natal que estava estourado e ele faz toda uma louca aventura para conseguir achar o bonequinho. E Cavaleiros do Zodíaco foi isso no Brasil, que a gente consome esse tipo de coisa americana, né? Mas a gente não vive muito. O Natal não tem neve, o Natal não tem essa loucura, né, de um produto ser estourado, mas Cavaleiros do Zodíaco foi. Cavaleiros do Zodíaco foi o produto que assim marcou o mercado brasileiro, esgotava, dava briga nas lojas, os pais não conseguiam comprar. Aí da época a pirataria via do Paraguai. Aí os piratas entraram no mercado. Muita gente teve o pirata e nem sabe. Então foi assim, quem tem interesse nessas histórias, né? Foi uma loucura, foi uma coqueluche. Mas tem uma história, tem inclusive um seriado que eu gosto muito, que é o Brinquedos que Marcaram a Época. Bem legal, Netflix. Na Netflix. E aí eu tô lembrando, acho que era o He-Man, não foi? O He-Man que eles lançaram, na verdade, primeiro o brinquedo. Sim, é que nem também o... Depois o desenho, né? O Comandos em Ação, Transformers, tudo era brinquedo e depois virou história, né? E aí o pessoal lembra mais dos desenhos das histórias, né? Mas eles lançaram primeiro o brinquedo, né? Porque a ideia era vender brinquedo e o desenho só era para alavancar a venda de brinquedo. O Cavaleiros do Zodíaco mesmo, cara. A empresa que trouxe os episódios, ela fez uma permuta com a Manchete. No intervalo, eles tinham espaço para apresentar os bonecos que a Bandai produz e vende. Então eles não pagaram, tipo assim, a Manchete não teve custo para apresentar, ela deu espaço midiático, e quem trouxe também não cobrou, não teve. Só que assim, foi uma baita estratégia, porque explodiu. O Cavaleiros do Zodíaco ganhava da Globo em audiência, foi uma loucura. As lojas venderam pra caramba, enfim, foi assim, um case bem legal, bem lembrado esse documentário.
do Netflix, Brinquedos que Eles marcaram a época. Muito bom. Eu não sei se vocês assistiram falar de Cavaleiro, que é a produção americana, só falaram na caixa. Mas bem, muito interessante. Eles falam de Power Ranger também, os Megazords e tal. Que não era na minha época também. Foi a minha época. Mas e aí a gente vai falando do jeito que a gente consumia naquela época, né? E a gente consome hoje. Esses dias eu me peguei assim, pensando assim, né? Agora eu tô olhando o Peacemaker, né? O Pacificador. Então toda quinta-feira eu já tô. Sim. De noite tô eu quero chegar atrasado. em casa pra assistir, né? Porque lança tipo 10 horas da noite. Então, e também eu sou muito de escutar rock, música, né? Então, no próprio Spotify tem lá, vai ser lançado um álbum novo desse artista em 10 dias. Sim, a gente fica esperando lá. E eu ainda tenho essa forma, então hoje vai lançar o álbum lá, quando sair eu vou lá escutar. E nas séries também, né? Tem o Alien também, que é bem legal. Lá, sim, também tô atrasado. Então, eu ainda tenho, eu ainda sinto assim essa expectativa eu tenho uma história. Uma estreia, sabe? Sim. Eu tenho uma história que é um dos seriados que eu mais gosto, ele tá no top 10, assim, que é o Lost. Sim. Cara, Lost era muito legal porque era isso, não passava na TV, né? Chegava assim, anos depois. Então a gente acompanhava pela internet. Só que a internet ainda é aquele começo de internet mais rápida. Então qual que era o esquema? Não lembro se era terça-feira ou quarta-feira que saía, no Canadá inclusive, que tinha uma hora antes, eu saía antes lá. Então a gente baixava, aí que o pessoal não ouça, né? Mas a pirataria. Alguém traduzia, né? legendava. Isso né, tipo 6 horas depois, mas eu baixava, via em inglês, assim, aí de novo, o pessoal não me ouça, mas colocava no pendrive, ia pro trabalho, eu via na primeira hora do trabalho, eu estava vendo ali. Só que o mais legal é o seguinte, o formato era para assim, ficar pensando, né? Porque hoje você tem aquelas maratonas, você vê direto. Sim. Cara, e aí fica a dica, quem quer assistir o Lost, vê um capítulo uma semana, vai entender um pouquinho, vai pirar e depois outra semana ver de novo. Porque não é para ver maratonado. E o Lost era muito legal porque além de baixar toda essa história, tinha na época os fóruns. Sim. Cara, como que era legal ficar lendo as teorias, aí o pessoal pegava uns detalhes. Cara, então assim, é muito legal assim, porque é diferente de hoje em dia que é isso, as coisas muito rápidas, maratona, vou assistir, final de semana já sei o que aconteceu. Não, tem seriado que tem que parar pra ver. De novo, voltando assim pra parte artística da coisa. Se tu deu uma missão pro produtor, pro editor, pro diretor para produzir semanal, é claro que ele vai pensar na experiência, que a tua experiência seja semanal. Então é bem legal o que tu traz. Porque a gente tem o costume de maratonar. Tem gente que diz assim, não vou assistir enquanto tá saindo, eu vou esperar terminar. Mas tu vai perder um pouquinho do valor da experiência. Sim. Porque o artista, o cara que está produzindo, mesmo que seja um produto, ele produziu esse produto para te entregar semanal. Então a tua relação vai ser melhor semanal. Eu tô assistindo também Peacemaker. Eu comecei a me doutrinar a assistir quando eu percebi isso. Porque eu perdi um hype que eu não queria ter perdido. Tem poucas coisas que eu me arrependo de ter perdido. E esse hype eu me arrependi. Que foi dos dragões lá, do Crônicas de Gelo e Fogo, não o Game of Thrones. Game of Thrones. Eu perdi esse hype. E pelo jeito foi muito legal ter acompanhado. Eu sei que é frustrante o final, mas dá pra ver que quem acompanhou teve uma experiência legal de 6 anos, né? Então, eu perdi esse hype, e agora eu não quero perder mais. A Ruptura tá sendo semanal, assisto Ruptura semanal, tá sendo Peacemaker semanal. A última, a da HBO, inspirado no game lá, The Last of Us. Não assisti a primeira, porque não bateu no primeiro, assim. Daí, agora, antes de sair a segunda ou a terceira que saiu, né? Eu vou lá assistir todas, agora eu consegui acompanhar semanal. Porque, é isso, a experiência de ir pra internet, daí agora são os grupos do Facebook ou o grupo do Vigília Nerd, onde a gente pode trocar. Então a experiência ela fica tão mais gostosa, faz tu gostar mais, e aquele tempo que tu parou investindo em assistir aquilo, ele vira uma coisa mais valiosa. E tem muito filme que não é pra ver na TV ou no celular. É pra cinema. Não tem como. Cara, e aí volta a questão, né? Quem faz o filme foi uma experiência no cinema. E assim, se você perde o hype de ver no cinema, você vai ver em casa, vai ver no celular, você não vai ver a mesma coisa. Eu me arrependi de não ter visto no cinema o... eu tenho um também aqui. Top Gun 2. Top Gun 2 eu vi. Top Gun 2 Maverick. Depois que eu vi na TV, caralho, esse filme ia ser impressionante no cinema. Imagina eu perdi o que saiu agora da Fórmula 1. Eu assisti também na TV. Eu assisti na TV, eu imagino que a experiência no cinema seja melhor. Eu perdi. Inclusive, que filme
da hora, né? Que surpresa boa, né? Porque eu não tava esperando nada. Não assisti ainda. Ah, tá. Então não vou te dar spoiler. É bom. Eu já ouvi falar. Brad Pitt, né, cara? Tem gente que adora, outros que odeiam, mas eu coloco ele na prateleira, mal prateleira alta. Não, eu gosto do Brad Pitt, mas eu não comprei a hype, assim, porque tipo, falaram que o filme é endossado pela entidade da Fórmula 1, né? Então, se não vai ter uma trama tão disruptiva ou e contra as regras da FIA, né? Sim. Então eu pensei, é meio que endossado assim, então acho que deve ser meio chapa branca. Assim. Tá, eu também, isso aí, era a minha percepção também. Cara, é panfletagem, né? É venda da imagem, mas me surpreendeu, conseguiram vender o esporte. De uma história, né? Tem muitos filmes de esporte bons. E uma entrega bem legal. Tu assistiu aquele do Gran Turismo? Gran Turismo. Tá, o F1 é melhor que o Gran Turismo. O Gran Turismo já foi bom, mas o da Fórmula 1 eu achei muito mais impressionante a história, o plot. Assim, ela é bem linearzinha, nada demais, mas assim, interessante, sabe? O personagem é legal. É o Brad Pitt velho, né? Porque o Tom Cruise faz 20 anos que ele interpreta ele mesmo, né? E o Brad Pitt também, ele virou é o Brad Pitt velho, que pode ver, é aquele cara, é o Turrão, é aquele Era Uma Vez em Hollywood, é aquele cara, é aquele cara que ele fez ali, ele fez o Coração de Aço, que é da guerra, ele virou aquele cara que é aquele cara Turrão e tal, assim, é esse, nada diferente disso. Isso, nada diferente disso em atuação, mas encaixa no filme, a história é legal, é empolgante, emocionante, é melhor aí, desculpem pessoal, mas é melhor que a série do Senna, como valor, né, como produto. Cara, mas aqui, vamos lá. Aí você pegou no negócio. Série do Senna, cara, assim, não sei o quanto você acompanhou o Senna. Acompanhei um pouquinho só. Cara, mas pra mim, aquele seriado, pra mim é sensacional. E a tua relação com isso? Minha relação, exatamente. Cara, como que é legal ver o jeito que eles também produziram. Sim, os efeitos especiais são super bacanas. A parte técnica é muito boa mesmo. Cara, pra mim pegou muito, assim, eu esperava pouco, inclusive, sim. E eu adorei, cara. Não, é uma série maravilhosa, eu adoro a série do Senna, concordo, é muito boa. Mas essa eu assisti também, mas na mesma linha polêmica, né, que certas coisas da vida dele, eles meio que ocultaram, ou fizeram tipo chapa branca também, que eu falei. Que é normal em qualquer filme, mas né? a parte técnica, assim, também me emocionei com os... emocionante. Quando era criança. Cara, pra mim foi assim, eu lembrava tudo. Então, assim, tudo que tava passando, eu falei, cara, eu lembro disso, cara. Eu vivi, tu viveu e tu reviveu, né? Exatamente. Não, tem um valor emotivo. No fim das contas, e aí eu sempre brinco, né? Às vezes converso com o Robson também, mando assim, respondo ali os stories. No fim das contas, cara, e aí eu vou fugir totalmente de crítica, de produção, de qualidade da produção. Acho que o Fórmula 1 tem uma qualidade ainda melhor do que a da série do Senna, então tu imagina, muito bem, tu sente o carro, tu sente a velocidade, tu sente aquilo. Que é difícil. Pô, o carro de Fórmula 1, a gente... Quem já andou na Fórmula 1, então tem uma distância. Mas assim, no fim das contas, pra mim, o filme como arte e não como produto, ele tem que te entregar emoções, né? E a série, e a música. Te emocionou, te fez sair com raiva, chorando, te fez chorar, te fez rir, é uma obra de arte. E não tem que discutir se é bom ou não. Foi bom pra ti, eu aceito, sabe? Foi bom, te emocionou. Sou uma pessoa que eu coloco todos os filmes, eu coloco em alguma plataforma, né? Tenho colocado muito no IMDb. Sim, a gente conversou. Então, 0 a 10 ali. E assim, pra mim, a média é 6. Tá? Assim, filme que eu... Foi ok, assim, não foi tão legal, 6. 7 é aquele Clique do Adam Sandler é um 6? Cara, eu gosto do Adam Sandler, tá? Mas o Clique eu já não... Entraria no 6 pra mim. Daria no 6? Daria no 6. Só pra gente ter uma noção. 7 é aquele que, assim, putz, legal, eu veria de novo. Tá. 8, assim, pra mim, qualquer filme que, assim, eu choro, começa pelo 8. Legal. Porque eu sei que teve algum tipo de emoção. Então, assim, é aquele que, putz, foi legal sair com algum tipo de emoção, felicidade, ou pensamento. A gente vai voltar na questão do voltar no tempo, por exemplo. Cara, pra mim, é assim. Cara, se eu sair pra pensar e tal, não sei o quê, aí a partir de 8. Tem que ser um negócio super legal. Então, pra mim, eu sou meio crítico, assim. Então, é 7, 6, ok. E a partir de 8, assim, chorei.
Começa a pensar, é 8, 9 ou 10? Teu critério é o quanto te toca, né? Quanto que Que toca? é pra mim também, cara. A gente não é crítico, né? A gente não é técnico, então é o que nos toca. Por exemplo, vou dar o filme que eu chorei no cinema, o último que eu chorei. Eu choro com facilidade. Eu também. E vocês não vão acreditar. Ou vão, porque muita gente se conectou. Foi o último do Homem-Aranha, dos 3 Homem-Aranhas. Eu não chorei, mas... Foi legal. Mas ficou Eu sou aquele... Da torcida. Porque, porra, ele trouxe aqueles personagens que os três atores, eu vivi a época dos 3 atores. Os primeiros filmes que eu assisti no cinema foi daqueles primeiros Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então tem uma relação muito forte com a minha maturidade, sabe? Com a minha vida. E aí assistir os 3 juntos foi do caralho. E eu vou falar um negócio. Faz, sei lá, uns 7, 8 anos que eu não assisto trailer. Eu faço isso também. Pô, aprendi com o Éder essa técnica. Então, Homem-Aranha, cara, cada cena que vinha que eu não sabia o que era. Caramba, Era massa, era né? assim. É Na muito verdade, bom. eu assisto o primeiro trailer pra ver como é que é o tom. Mas assim. Eu não assisto. Porque a maioria dos primeiros trailers não entregam muito. Né? É que na Mas verdade, hoje em dia não é nem trailer, né? É um teaser que o pessoal chama, que é um teaser tipo 1 minuto, né? Que quase um trailer, né? Que é a provinha do mercado, né? Lembra que no mercado eles davam a provinha do produto? É isso aí. Então eu sou uma pessoa que não assisto trailer e assim, adoro ver filme. Qualquer coisa que vier é bom. Essa técnica do não assistir, eu só assisti o primeiro teaser, eu aprendi contigo. Porque eu tive o próprio do Homem-Aranha eu assisti demais coisa, e até conteúdos na internet eu pulo, quando é um filme que eu quero ver no cinema, então eu fujo. E aí eu aprendi contigo e tem sido melhor a minha experiência mesmo, de me surpreender, de parar. Agora, os caras entregam muito. E a pessoa já vai pro cinema sabendo o que vai ter. A cena que vai ter. Ou nem vai, né? Pro cinema, né? Porque os caras entregam na expectativa que os ganchos tragam as pessoas. Só que aquilo tira o fator boca a boca, né? Do outro lá e falar, que é o que eu acho que leva mais a pessoa pro cinema, né? Tu vai assistir, tu vai lá no grupo e diz, galera, vale a pena assistir no cinema? Aí eu vou assistir. Se tu vai lá e diz, cara, não curti muito, eu não vou assistir no cinema, sabe? Então é o boca a boca, mais que o trailer, eu acho que ainda leva, né? Que convence aí no cinema, penso eu. Mas o pessoal me acha meio louco, né? Porque assim, eu vou no cinema, qualquer filme que a gente assiste, antes tem os trailers, né? Eu fico assim, ó. Não vou ouvir, não quero saber, fico no celular. Aí quando começa a ver, aí eu presto atenção, mas eu tento não prestar atenção, inclusive dentro do cinema. Nenhum trailer. Normalmente os trailers que dão no cinema, ultimamente, pelo menos, são filmes que eu sei que eu não vou assistir, sabe? É? Eu olho, tipo, eu fui olhar. Qual que eu fui olhar agora? Eu fui com meu filho olhar um desenho lá. E daí era outra coisa, né? Daí era desenho lá, eu olho os trailers. Então, sim. Mas o papo tá muito bom, gente. A gente tá aqui no Infect Innovation Factory evento, que agora a gente vai ter mais uma rodada aí de mentorias e dinâmicas aí com o pessoal e a gente tem que voltar à nossa tarefa aqui. Mas eu posso fazer a última pergunta para cada um, e aí eu também respondo. Cada um dá uma dica de um livro, de um filme e um seriado? Acho que dá, né? Pode ser. Cada um. Vamos lá. Não, eu joguei a pergunta, eu vou ser o último. Então, de livro, assim, eu tenho lido mais coisas de mercado, assim, não tenho muito de histórias, de ficção, assim. E o que eu tô lendo já faz uns 2 anos já, que é a história da Marvel, né? É uma bíblia, assim, acho que eu sei qual que 500 livros, 500 páginas, assim. E é uma história muito... É triste, assim, porque é uma empresa, a história da empresa, né? Então, como eles trataram mal os funcionários, os escritores, os desenhistas, né? E, claro, algumas táticas que funcionaram, assim, então é legal, tá? Esse que eu tô lendo agora, né? De série, então, que eu tô assistindo agora, que eu tô curtindo muito, é o Pacificador. Porque eu gosto muito do James Gunn, né? O James Gunn, apesar de ser sempre o mesmo filme, sempre o mesmo roteiro, sempre a mesma espécie de conteúdo, ele, dessa vez, nesse Pacificador, ele não tá fugindo um pouquinho, né? É bom saber. Do roteiro padrão dele, né? E de filme... agora filme. Vai vocês agora, eu vou pensar no filme. Também inclusive o James Gunn tem que resolver o problema com o pai dele, né? Porque Sim. uma coisa que é corrente das trampas. O pai dele não deixou ele ter um pet, eu tô desconfiado. Pode ser. Tem todas as condições de ter um pet, né? Foi um problema com o pai e um pet, né? Inclusive, muito legal, o Peacemaker tá bem massa. Expectativa grande pra ele fazer um universo da DC no que a gente espera. Legal. Cara, série, filme e livro, é isso? Série, vamos lá. Deixa eu pensar a última que eu assisti que me... Ruptura do Apple TV. Eu ia dar essa dica também. Muito então, boa, muito interessante. Então, vou ter que pensar em outro.
Estamos na segunda temporada. A segunda eu acho que não manteve o mesmo hype da primeira, mas tá legal ainda. Acho que vale a pena acompanhar a terceira. Filme, vou dar uma dica bem legal. Filme Tron original, da década de 80. É muito bom. É muito bom. Gosto. É bom saber o contexto. Vida. É bom saber o contexto. Tá inspirado num game, né? Isso aí. E enfim, e aí lá quem for assistir vai enxergar a visão que a gente tinha na década de 80 de como seria o futuro ou como seria um possível futuro. Acho muito legal a gente olhar para trás e ver como a gente imagina que seria o futuro, Que né? talvez quem assista hoje vai achar meio tosco, né? Mas seria muito bom. Mas tem que entender legal, o contexto, tem que entender o contexto. E, cara, livro 1984. Boa. Tudo a ver com o que a gente passa. Acho que bem atemporal. Boa. É um livro que permanece na realidade recorrentemente. Inclusive, puxa um gancho, V de Vingança HQ, compra, compra. Se tu gosta de literatura, compra, Legal. porque é um livro incrível, uma história da hora, V de Vingança, compra encadernado, guarda, porque tem um valor artístico muito grande. Então, antes do Valério terminar ali, eu fui conferir aqui dos filmes que eu assisti recentemente e pra curtir pra caramba foi o Pecadores. Os Sinners do... Os Sinners, sim. Muito bom. Nossa, aquele filme assim que ele começa arrastado, assim, tu não sabe pra onde vai parar, daqui a pouco, pum! Agora assim, né? Então, eu dei 2 play nele e não consegui assistir. Vale a pena? Ele é lento, cara, mas depois de ele uma começa parte devagar. assim, tu não acredita. Meu Deus, e agora? E tem que ser sem ver trailer nenhum. Eu Isso é também, muito eu também. legal. Tá. Aí é muito bom, é muito bom. É muito bom. Então fica aí, Sinners, do diretor do Ryan Coogler. Isso é muito bom. Eu vou pensar aqui, livro... Eu tô tentando lembrar o nome, aquele que depois virou o filme lá que o pessoal entra na realidade virtual. Que tem um mundo ali, que tem as coisas bem nerds também, com um monte de personagens. Player 2, não? Player Number One. O livro é muito bom. Cara, é melhor que o filme. Assim, disparado. É muito bom. Normalmente é assim. Então acho que eu deixaria esse livro. Seriado, eu ia falar Ruptura, mas então eu vou trazer uma que eu tenho uma expectativa grande para esse ano, que é o Stranger Things. Cara, eu tô com uma expectativa muito grande de como que vai terminar esse ano. Filme, eu vou uma que ano passado eu fui para Chicago e é onde que foi filmado também. Atemporal, Curtindo a Vida Doidada. Cara, como eu amo esse filme. Cara. Toda vez que eu precisar assistir alguma coisa assim, que eu tiver mal ou bem, o que for ali, é muito bom. Divertido, Muito bom. E dá também é de uma forma temporal, assim. Né? Atemporal, Lembra a sim. gente também. Muito bem, então terminamos aqui o nosso papo pop geek nerd com o Ale Uehara e com o Yuri. Sigam as dicas aqui que a E gente sigam deu. nas redes sociais também. Sigam nas redes sociais também. Sou inovador. @Uehara Ale. E eu sou o El Nunes, E-L Nunes, mas você pode também, vou deixar aqui na descrição aqui também todos os conteúdos para você. E a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau.